Oi meninas, hoje nós vamos fazer esse sapatinho de bebê, tamanho RN. Eu tô fazendo aqui com o resto das lãs que eu usei para fazer esse casaquinho. E a agulha de crochê 1,75 milímetros. Então, vamos ao passo a passo. Bom meninas, então eu fiz aqui, para início, 12 correntes como base. Feito as 12 correntes, eu vou soltar 3 correntes. E na quarta corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui com um total de 4 pontos altos, porque as 3 correntes que eu subi, que eu soltei, equivalem a um ponto alto. Então, aqui vai ser uma das voltinhas aqui da minha sola. Feito, então, os três pontos altos aqui, junto com as 3 correntes, eu vou caminhar fazendo 7 pontos altos, sendo um ponto alto para cada corrente de base. Então, agora que eu caminhei, fiz aqui os 7 pontos altos, me sobrou uma corrente de base. Nessa corrente, eu vou fazer 8 pontos altos, que é a voltinha da minha sola. Eu já fiz. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então, eu tenho aqui, olha só, 8 pontos altos, que é a voltinha aqui da minha sola. Agora, eu vou caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base daqueles 7 pontos altos que eu trabalhei antes de dar a voltinha. Então, eu tô aqui no segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e aqui o sétimo ponto alto. Então, eu cheguei aqui, olha só, naqueles 4 pontos altos, né? As 3 correntes que eu soltei, mais os 3 pontos altos que eu fiz no mesmo ponto de base. Então, agora eu vou completar fazendo mais 4 pontos altos, e assim eu vou ficar com 8 pontos altos em cada uma das pontas. Então, eu vou fazer aqui no terceiro, e no quarto ponto alto. Agora, eu pego aqui a terceira corrente que eu subi, vou completar com um ponto baixíssimo. Então, aqui a primeira carreira aqui da minha solinha. Agora, eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Volto nesse mesmo ponto de base, vou fazer mais um ponto alto. Agora, eu vou pegar aqui, olha só, apenas a laçadinha de trás do próximo ponto. Vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto de base, eu também pego apenas a laçadinha de trás e faço 2 pontos altos. Então, onde eu tenho aqueles 8 pontos altos, eu vou trabalhar
2 pontos altos para cada ponto de base, ou seja, se na primeira carreira eu tinha na voltinha, eu tinha 8 pontos altos, agora na segunda carreira eu vou ficar com 16 pontos altos em cada uma das voltas. Onde eu fiz 7 pontos altos como base, eu vou ter apenas 7 pontos altos, porque eu vou fazer apenas um ponto alto para cada ponto de base. Então, ainda tem aqui, olha só, mais um ponto alto que eu fiz da voltinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Sempre pegando em todos os pontos de base, pegando apenas uma laçadinha do ponto. Agora, eu vou começar aqui a minha carreira com 7 pontos altos. Eu vou fazer 7 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, sempre pegando a laçadinha de trás. Tomar cuidado aqui para não desfiar a lã. Não, então eu tenho aqui, olha só, 7 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, depois da voltinha. Agora eu cheguei aqui nos pontos altos da próxima voltinha, olha só. Então, para cada ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos de base, 2 pontos, né? Para cada ponto de base. Sempre pegando aqui as laçadinhas de trás. Então, assim, chegou na voltinha, 2 pontos altos para cada ponto de base. Cheguei aqui no restante dos 7 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, sempre pegando a laçadinha de trás. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Meninas, então já terminei aqui de dar a minha voltinha. Então, só para lembrar, onde tem aqui a carreirinha com os 8 pontos altos no mesmo ponto de base, eu trabalhei 2 pontos altos para cada ponto de base. E onde eu fiz apenas 7 pontos altos, eu trabalhei um ponto alto para cada ponto de base, sempre pegando pela laçadinha de trás. Chegando aqui no final, eu vou prender, né, a minha carreira, finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir no início da carreira. Pronto. Agora eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Vou dar uma laçada, pego a minha agulha, vou fazer um ponto alto relevo, pego aqui por trás. Então, eu dou uma laçada, puxo a minha linha, faço um ponto alto. No próximo ponto de base também, vou fazer um ponto alto, relevo, pego por trás. Então, essa carreira é somente isso. A gente não vai aumentar, nem diminuir nenhum ponto na carreira. Apenas passando aqui, pegando um ponto alto, relevo, pego por trás. Que assim a gente vai fazendo a curvinha aqui, ó, do nosso sapatinho. Então, vou fazer aqui mais um ponto pra você ver a gente dar a laçada. Vem aqui por trás, passa a agulha. Agora, na frente aqui do ponto. Busca a linha, puxa, alonga e termina de fazer o ponto alto. Então, é só dar a voltinha aqui em torno aqui da nossa sola. E daqui a pouco, então, eu volto pra gente dar sequência. Então, eu tenho aqui a minha primeira carreirinha
dar a voltinha aqui da minha botinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir. Agora eu vou subir 3 correntes. Vou passar para o próximo ponto de base, pegando aqui as 2 alças do ponto. Vou fazer um ponto alto. E assim eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E dar toda a volta aqui no meu sapatinho. Eu terminei aqui a minha segunda carreira. Vou finalizar fazendo uma corrente aqui na terceira correntinha que eu fiz para subir. Pronto. Agora eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E eu vou caminhar fazendo um total de 15 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu já tenho aqui o segundo ponto alto. Então, vou caminhando fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, meninas, eu tenho aqui já os 15 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar os pontos de diminuição. Que são aqui referentes, olha só, aqui na sola, aqueles 16 pontos altos que a gente tem. Eu vou dobrar aqui. Você vai ver que onde tem aqui, olha só, aqueles 16 pontos altos que a gente tem os 8 e aqui tem os 16, né? Então, dobrando, você vai ver que vai ficar 8 pontos altos para um lado e 8 aqui na voltinha. Então, eu cheguei aqui, depois dos 15 pontos altos, sobre esses 16 pontos altos, eu vou trabalhar os pontos de diminuição. Eu venho aqui no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto, não vou fechar, vou deixá-lo na agulha. Agora, eu vou passar para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, não fecho, vou deixar ele na agulha. Agora sim, eu vou fechar de 2 em 2, tá vendo? Agora, eu vou passar aqui pro próximo ponto de base, não fecho. No ponto seguinte, eu faço mais um ponto alto. Agora, com os 2 pontos aqui na agulha, mais a laçadinha dos 2 pontos anteriores, eu fecho. Então, eu vou caminhar assim, para diminuir o número de pontos da minha carreira. Vou trabalhar dessa forma aqui em volta até onde terminar os 16 pontos altos. Terminando aqui a base dos 16 pontos altos, eu vou trabalhar mais 15 pontos altos restantes aqui, como eu fiz anteriormente. Trabalhei 15 pontos altos, comecei a carreira de diminuição, depois vou trabalhar mais 15 pontos altos até chegar aqui no finalzinho. Vou adiantar o meu trabalho daqui a pouco, então eu volto pra gente dar sequência. Então, meninas, eu já terminei aqui a minha carreira de diminuição. Então, para você não se perder, é muito simples. Se eu comecei a minha carreira fazendo os 15 pontos altos, agora eu vou trabalhar sobre os 16 pontos altos que eu tenho aqui, ó, na última carreirinha da sola, né, na segunda carreirinha da sola. Se eu vou começar a diminuir os pontos de 2 em 2, se eu tinha 16 pontos altos e aqui eu vou diminuir, eu vou ter 8 bloquinhos aqui de 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu tenho aqui, olha só, os 8 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Fiz assim. Agora, eu vou caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, me sobram aqui 15 pontos altos. Então, agora eu vou caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Bom, meninas, então, agora que eu já finalizei aqui a minha carreira, finalizei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, eu vou subir 2 correntes que tem altura de meio ponto alto. Agora, eu vou passar para o próximo ponto de base e vou fazer meio ponto alto. No ponto seguinte, também eu faço meio ponto alto e eu vou caminhando fazendo meio ponto alto
até chegar aqui 2 pontos de base antes daqueles pontos altos fechados juntos. Então eu tenho aqui 2 pontos de base. Vou trabalhar até chegar aqui, ó, meio ponto alto em cada um desses pontos de base. Então, meninas, eu já trabalhei aqui os meus pontos, meio pontos altos. Anterior aqui aos pontos fechados juntos, tem 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. Agora eu vou diminuir todos os pontos. Eu vou fazer um ponto alto, vou deixá-lo na agulha. Vou fazer outro ponto alto no próximo ponto de base, deixá-lo na agulha. No ponto seguinte também eu vou deixar na agulha. Então, todos aqueles pontos altos fechados juntos e mais 2 anteriores a eles, eu vou deixá-los na agulha, sempre fazendo um ponto alto para cada ponto de base e deixando aqui todos os pontos na agulha. Então, aqui são os 2 últimos pontos altos fechados juntos que eu tenho. Então, no próximo ponto de base, eu ainda vou trabalhar um ponto alto e vou deixá-lo na agulha. E aqui no próximo ponto alto também. Então, 2 pontos altos de base antes e 2 pontos altos de base depois daqueles pontos altos, daquelas carreirinhas de pontos altos fechados juntos. Então, agora com todos os meus pontos na agulha, eu vou dar uma laçada. Vou passar por dentro de todas as outras laçadinhas. Assim. Agora eu faço uma corrente para finalizar. Ficando assim. Agora eu vou seguir trabalhando meio ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui ao final da carreira. Então, agora é só adiantar o trabalho e daqui a pouco, então, eu volto pra gente dar sequência. Bom, meninas, então, eu já terminei aqui a minha carreirinha de meio pontos altos. Então, aqui no início da minha carreira, deu 13 meios pontos altos. Depois eu fiz os pontos aqui todos fechados juntos. E depois eu trabalhei mais 13 meio pontos altos. Agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para subir. Agora eu vou trabalhar 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Volto nesse mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo ponto de base, trabalho mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com a minha carreira com um lequinho. Dessa forma. Agora, sem corrente de intervalo, eu vou soltar aqui, olha só, 1, 2, 3. No quarto ponto de base, eu faço também mais um lequinho. Então, eu vou fazendo aqui a minha carreirinha de lequinhos aqui em torno da voltinha aqui da minha bota, certo? Vou fazer a carreirinha de lequinhos, vou finalizar com um ponto baixíssimo, depois eu caminho até o centro do lequinho, né, que é aquela corrente que eu fiz de intervalo, subo as 3 correntes e faço mais uma carreira. Se você preferir, aqui, olha só, eu já tenho esse daqui, eu fiz 3 carreirinhas de leques. Você pode fazer 3 também, ou fazer 4. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Caminhar aqui, olha só, eu fiz
um lequinho bem aqui no centro, na parte da frente. Só que para isso aqui eu tive que soltar 1, 2, 3, 4 pontos de base. Então eu fiz 3 lequinhos no início, soltei aqui os 4 pontos de base que ficaram. O certo seria saltar 3 e no quarto fazer o lequinho. Só que eu achei mais interessante fazer o lequinho aqui na frente. Então eu soltei, fiz um ponto maior. Então aqui, para não ficar muito apertado no pé, na barriguinha do pé, eu fiz 2 correntes de intervalo nesse lequinho aqui da frente. Os demais eu fiz apenas uma corrente de intervalo. Então, chegando aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que a gente faz para subir. Agora eu faço mais um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e um ponto baixíssimo aqui dentro do lequinho. Subo as 3 correntes, volto aqui para dentro do lequinho, faço mais um ponto alto, uma corrente e mais 2 pontos altos dentro do lequinho. Dessa forma. Então, agora é só fazer lequinho dentro de lequinho, na quantidade de carreiras que você achar melhor. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, meninas, então já terminei aqui minha terceira carreira, finalizei com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma corrente e vou fazer o acabamento, que é opcional. Eu vou fazer aqui apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, é só ir caminhando aqui em torno dos pontos aqui da minha botinha, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui em torno de toda a botinha aqui, ó. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer o acabamento aqui da parte da sola. Bom, meninas, então já terminei aqui, finalizei com um ponto baixíssimo, mais uma corrente para arrematar. O que sobrou do fio do arremate, eu escondi passando por dentro dos pontos. Agora eu venho aqui, olha só, na segunda carreirinha aqui da minha sola, eu vou pegar aqui por trás, começar aqui bem por trás. Vou trabalhar o ponto caranguejo. Então, eu pego um dos pontos aqui, vou fazer um ponto baixo, subir mais uma corrente. Geralmente, eu iria começar por esse lado, só que o ponto caranguejo, a gente começa ele por trás. Então, eu passo para o ponto de trás, dou uma laçada, puxo, e mais uma laçada, passo por dentro das 2 laçadinhas. Então, no próximo ponto, eu faço a minha agulha, puxo a linha, tenho as 2 laçadas na agulha, dou mais uma laçada e passo por dentro das 2. Então, vou trabalhando dessa forma, por toda a volta aqui da sola da minha bota. Então, aqui, olha só como vai ficando. Que nem a outra botinha aqui, ó. Então, é só seguir trabalhando dessa forma, por toda a volta da botinha. E daqui a pouco, então, eu volto pra gente finalizar. Bom, meninas, então eu já finalizei aqui a minha carreirinha de ponto caranguejo. Fiz mais uma corrente, arrematei o restante do fio, escondi passando aqui por dentro dos pontos. E pra enfeitar, eu usei aqui um lacinho de cetim mesmo, mas você pode colocar um outro lacinho, um outro enfeite na frente, ou talvez, né, nem colocar nada, que já fica bonito sem nada também. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.